Bem-vindo! Que bom ter você aqui! Não assista a este culto. Participe dele. Reúna toda a sua família. Compartilhe com os amigos. Esqueça as distrações. E desligue-se de tudo. Conecte-se com Deus. Ele te ama tanto. Ele tem algo para você hoje. Não importa onde você está. Vamos juntos adorá-lo e dedicar tempo à sua palavra. O culto vai começar. Obrigado por estar aqui. Deus abençoe sua família. Nos acompanhe nas redes sociais. Igreja Batista do Meia. Chamados para transformar vidas. Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos em mais uma transmissão online da nossa quarta de vida plena. Este é o dia que o Senhor fez. Temos sido guardados e protegidos pelo Senhor. Ele tem sustentado cada coração e nós estamos aqui hoje para agradecer a Deus pelos dias que se passaram. Eu ainda grato a Deus por tudo que vivemos no último fim de semana, no primeiro congresso online sobre família que nós promovemos. Foi um sucesso. Muitas pessoas foram abençoadas, muitas vidas foram alcançadas, tivemos uma repercussão muito grande, retorno de pessoas agradecendo, compartilhando suas experiências, vidas em família. Louva a Deus. Nossa equipe está muito grata ao Senhor pelo privilégio, pela oportunidade que tivemos de servir ao reino, de servir à igreja, de chegar à sua casa por meio de um congresso que tanto nos abençoou. Louvado seja Deus por isso. E o que falar também das surpresas, dos presentes, que tivemos no domingo, pela manhã e à noite, com o coro Hosana, depois à noite, o querido Jonatas com seu violino. Deus seja louvado por tudo que nós vivenciamos. Temos também ainda feito as edições daquele vídeo em família. Somos Família Bemeyer, vai passar. Se você não fez ainda, faça, mande para nós, aqui está o e-mail. somosigreja@batistadomeyer.org.br. Esse é o e-mail que criamos especialmente para esse tempo de distanciamento social, para recebermos contribuições como essa, dentre outras. Então, se você ainda não mandou, se você ainda não viu a sua família nas nossas transmissões de domingo, faça-o o quanto antes. Até amanhã, domingo, até amanhã, quinta-feira, por volta das 18 da tarde, 6 horas da tarde, é o horário limite para você enviar vídeos que poderão ser exibidos no próximo domingo, dessa semana, dia 24. Deus seja louvado por esse momento em que estamos reunidos mais uma vez. Bem-aventurados, estamos às quartas-feiras estudando as bem-aventuranças e hoje faremos mais uma, mas agora é hora de louvar ao Senhor. Enquanto nós louvamos ao Senhor, adore-o, sirva ao Senhor com o seu coração, faça da sua casa lugar de adoração agora. Você que chegou agora, inscreva-se em nosso canal e clica no sininho para você receber as notícias e as informações daquilo que estamos publicando em nosso canal, novos vídeos, novas publicações, novas transmissões, e você vai ficar atento e conectado a tudo, porque o próprio YouTube mandará para o seu e-mail as notificações do que estiver sendo publicado, especialmente as transmissões ao vivo. E aproveite esse tempo também para compartilhar nosso link com as pessoas com quem você se relaciona, para que mais pessoas sejam abençoadas por aquilo que Deus vier a falar ao nosso coração. Pai querido, obrigado pela semana que começou e por chegarmos até aqui. Obrigado porque o Senhor nos tem sustentado, confortado, fortalecido, reanimado e renovado em nós a esperança, bem como a expectativa do que está por vir. Que o Senhor nos tomes pela mão, não nos abandonarás, temos certeza disso, ao contrário, nos acolherás, nos fortalecerás e nós olharemos para frente e contemplaremos a Tua face. Pai querido, recebe, portanto, este tempo de louvor e adoração e fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém.
Gabriel irá nos conduzir em louvor e adoração mais uma vez. Seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida e que este tempo fale ao seu coração. Adora ao Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. O meu melhor quero te dar e derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Senhor, que possamos enxergar em Ti, Pai, o padrão de santidade, Pai. Seja o centro das nossas vidas, Pai. Adora o Senhor. O meu melhor quero te dar e derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo
corpo. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus, quero exalar mais de Deus, quero exalar mais de Deus. Amém. Obrigado, Gabriel. Como é bom louvar ao Senhor. A gente realmente não vê a hora de estarmos juntos novamente. Mas como você deve estar acompanhando as notícias, as informações, não vai ser tão rápido quanto a gente gostaria que fosse. Nós estamos trabalhando com muita seriedade, com muito cuidado, com muito zelo em prol da segurança de todos nós, líderes, membresia e muito especialmente uma membresia composta com tantas pessoas que fazem parte do chamado grupo de risco. Nós precisamos ter todo o cuidado e todo o zelo com esta expectativa do retorno. Nós nomeamos uma equipe que está já trabalhando para formalizar e formatar todos os procedimentos que adotaremos quando nos for autorizado voltar e reabrir a sede da nossa igreja para reuniões coletivas. A gente imagina que isso ainda vai levar algumas semanas e a gente precisa de fato manter o nosso coração firme, centrado naquilo que Deus tem para nós. Ore por nós. Nossa liderança tem refletido, tem conversado, tem trabalhado e agora especificamente esta equipe que é multidisciplinar, várias mentes, algumas mentes pensando em diversas áreas, área médica, área técnica, área de logística, para que quando nos for permitido reabrir as nossas portas, a gente o faça com segurança e zelando pela saúde e pelo bem de todos nós. Como você deve estar sabendo, muitos países já abriram suas portas novamente, Portugal, Itália, alguns outros países da Europa, a França ainda não reabriu totalmente. Em alguns desses países que já abriram as portas de mercados e abriram suas ruas, as igrejas ainda não puderam se encontrar fisicamente novamente. Então é importante que a gente acompanhe com inteligência, com sabedoria, tudo o que está acontecendo à nossa volta. E eu aproveito para fazer um apelo para que a gente mantenha o nosso coração livre dos conflitos opiniosos, não é? E a gente se centre naquilo que Deus quer de nós e a gente está observando os aspectos da segurança, da própria ciência, para termos uma decisão certa que contribua para a manutenção da segurança, do bem-estar, da saúde de todos nós. Então ore por isso, tá ok? Ore por esta equipe que foi nomeada para que nós tenhamos sabedoria e discernimento na formulação de todos os procedimentos e eu peço até em nome de Jesus, como Paulo faz lá em Romanos 12, né? Rogo-vos pela compaixão de Cristo, né? É o mesmo apelo que eu faço para todos nós, você que nos assiste, você que nos acompanha, você que faz parte da família Bemeyer. Nós precisamos de uma nova conduta, de um novo procedimento. A gente precisa reaprender a seguir regras, a obedecer procedimentos, a respeitar o próximo. Então é necessário que mesmo quando os governos autorizarem, reabrirem as portas de comércio, de shoppings e de todas as outras formas de ajuntamento, que a gente seja um povo educado, que a gente seja um povo que obedeça às regras que são determinadas e que a gente contribua, cada um fazendo a sua parte, para que a gente mantenha a ordem, a segurança, o bem-estar e contribua para a saúde. Eu costumo sempre dizer, você já deve ter ouvido outras mensagens, infelizmente, saúde não é contagiante, doença sim. Bom seria se nós contagiássemos a todos e aos demais com a nossa saúde, mas a gente só tem a capacidade biológica de contaminar com aquilo que é ruim.
mas eu espero que a gente comece agora uma nova onda, uma onda de ética, uma onda de conduta, uma onda de comportamento que faça com que a gente viva de um jeito diferente. Amanhã, quinta-feira, às 9 horas, nós vamos ter mais uma live. No sábado passado, tivemos uma live onde nós promovemos um encontro com mais 2 pastores, pastor Novaes e pastor Israel, um biólogo da UFRJ, o irmão Davis, doutor Davis Ferreira, o Wallace da área de logística, e trouxemos ele da área de mercado para também colocar a sua visão ponderada, suas necessidades, suas preocupações, e o irmão Geraldo, né, da área da nossa música, coordenador dos nossos coros, para que nós debatêssemos ali sobre essa expectativa do retorno das igrejas às suas reuniões públicas e coletivas. E foi um encontro muito bom. Nós estávamos alcançando já na segunda-feira, eu não atualizei os dados até o momento, mas estávamos com quase 3.000 visualizações e nós alcançamos o Brasil inteiro com aquilo que nós conversamos e sobre o que nós falamos. E amanhã, quinta-feira, nós vamos dar o próximo passo, agora como igreja, né, local. Eu vou me reunir com os nossos pastores numa reunião online e nós vamos exibir esta reunião ao vivo pelo nosso canal do YouTube, todos estão convidados e nós conversaremos sobre este tema, como cuidar, como continuar cuidando do rebanho enquanto não reabrirmos nossas igrejas. A gente vai falar um pouquinho sobre nossas inquietações, nossas preocupações e também sobre nossas ações, o que nós temos feito como pastores. Nem todo mundo sabe de tudo, evidentemente, não é possível publicar, exibir tudo, mas nós temos trabalhado arduamente para que cheguemos ao nosso povo de diversas maneiras. E estará conosco como convidado especial o nosso querido Tiago Lopes, que é especialista, consultor em mídias digital, porque ele tem nos ajudado muito nesse mundo que está vivendo essa transformação digital, de que maneira as ferramentas digitais disponíveis têm auxiliado a nós pastores e aos ministros, de uma forma geral, a continuar cuidando das pessoas enquanto estamos isolados. Então, amanhã, quinta-feira, às 9 horas, pelo nosso canal do YouTube, uma live, um bate-papo, uma rede de conversa, uma roda de conversa com os nossos pastores, os pastores que fazem parte dessa equipe pastoral. Nós temos outros pastores na igreja, mas esses são os que atuam, né, que trabalham dirigindo um ministério especificamente, que nós vamos falar e compartilhar. Eu, pastor Pedro Jorge, pastor Fabrício Pacheco, pastor Israel Magalhães e o Tiago como nosso convidado, que vai interagir conosco justamente nos fazendo enxergar como esta transformação digital tem sido bênção de Deus para nós nesse tempo. Pastor Novaes, no sábado, ele disse o seguinte: para mim, esta pandemia chegou no que eu tenho dito ser a plenitude dos tempos. Ou seja, eu não consigo imaginar com a nossa cabeça como foi atravessar outras pandemias como a de 1918 a 1920, a gripe espanhola, sem os meios de comunicação que temos hoje. Sequer telefone havia como nós temos hoje. Hoje a gente se fala ao vivo, lives, videochamadas, videoconferência, famílias se encontram pela internet, só não podemos nos abraçar, como sempre foi desde o início. Mas a gente se vê, a gente sente, a gente ouve, a gente vê a expressão. Eu não sei como seria essa pandemia para mim, como pastor de uma igreja local, se não tivéssemos os recursos que nós temos agora. De todos os dias, praticamente, podemos chegar a você com um vídeo, com um áudio, com uma imagem. Deus seja louvado, porque em meio a todas essas lutas que vivemos, a gente consegue encontrar motivos para agradecer a Deus pelo tempo que vivemos, ainda que seja um tempo de muita dor, de muito sofrimento para muitas pessoas. É um tempo que nós precisamos continuar clamando ao Senhor, orando, suplicando. Já há muitas pessoas perdendo seus empregos, já há muitas pessoas perdendo seus queridos. A gente tem dito que agora não são mais números, agora são nomes, não é mais longe, são pessoas perto de nós e nós continuamos suplicando ao Senhor que nos dê graça, consolo e força para enfrentarmos esta pandemia e sairmos vitoriosos e melhores do que quando entramos. Quarta-feira é dia de estudarmos a Palavra de Deus, não é? E temos feito um estudo segmentado a partir do que nós conhecemos como as bem-aventuranças ou as beatitudes, não é? A partir do chamado Sermão do Monte, Sermão da Montanha, que se encontra em Mateus 5, 6 e 7. Nós já estudamos sobre as primeiras bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os misericordiosos,
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os mansos e agora bem-aventurados os limpos de coração. Esta é a bem-aventurança de hoje. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo o texto que se encontra em Mateus, capítulo 5, no versículo 8. Mateus 5, versículo 8 é a bem-aventurança de hoje, quando o Senhor Jesus passa-nos a compartilhar este elemento do caráter do cristão. Lembro que as bem-aventuranças não se tratam de um estado de espírito, não se tratam de um sentimento ou de uma emoção. Trata-se de uma atitude, trata-se de componentes que fazem um verdadeiro cristão, um verdadeiro seguidor de Jesus ser diferente no mundo em que está, seja qual for a geração, seja em tempos de normalidade, seja os tempos de cotidiano, mas especialmente nos dias como os de hoje, em que enfrentamos uma crise severa, uma tempestade forte contrária a nós, vem então Jesus dizer o que é ser o verdadeiro seguidor de Jesus. E no versículo 8 ele diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Queridos, esta bem-aventurança torna-se um grande desafio para nós. Até porque ela parece algo absolutamente incongruente com a nossa natureza humana. Porque a mesma palavra de Deus vai nos dizer que o nosso coração é enganoso. Jeremias capítulo 17, lá no versículo 9, o profeta Jeremias diz que o coração do homem é enganoso. Ou seja, não há nada que possa de fato ser puro no coração do homem. Lembra o que o apóstolo Paulo também diz em Romanos 7, quando ele diz miserável homem que sou? É porque ele está olhando para dentro de si e ele está dizendo, não há nada de bom dentro de mim. E ele diz, o que eu quero fazer, não faço. E o que eu não quero fazer, isto eu acabo fazendo. Este dilema, este conflito interior, coloca diante de nós o fato de que esse texto torna-se sim um grande desafio para nós, faz-nos sentir uma grande inadequação. Será que realmente eu sou esta pessoa? Na verdade, esse é o desafio que nós temos diante de nós. Quem pode ter um coração puro? O salmista já disse isso. O salmista diz no Salmo 84, Senhor, quem entrará no teu santuário? E ele mesmo responde, somente aquele que tem as mãos limpas e um coração puro. Interessante, precioso, desafiador, é refletir sobre o fato de que Jesus nas bem-aventuranças, eu consigo enxergar aqui como se num gráfico, não é? Os irmãos conhecem um pouco do meu apreço e da minha afinidade com os números, com a matemática, com a engenharia, não é? E eu consigo enxergar aqui, transformando isso num gráfico, como se Jesus estivesse começando a subir uma montanha. Vamos fazer uma alusão, já que é o Sermão do Monte, né? Então ele começa nas 3 primeiras bem-aventuranças, trabalhando esta escalada, esta subida, até que nós cheguemos ao topo daquilo que nos faz ser plenos. Então, bem-aventurado os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos. E aí, então, ele chega no alto quando ele diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Essa saciez, essa saciedade, passa o sentido de plenitude. Então, agora eu tenho tudo o que preciso de Deus. E agora o que eu faço com tudo o que eu tenho da parte de Deus? E então começamos a descer a montanha. No topo da montanha está a plenitude, a saciedade. Deus que mata a nossa fome, Deus que supre e sacia a nossa sede com a sua presença, com a sua justiça, que significa a sua vontade. Então, uma vez que nós reconhecemos a nossa humanidade pobre, a nossa carência por meio do choro, a nossa incongruência por meio da nossa falta de autocontrole, então a gente se aproxima e chega no cume do monte e diz para Deus, agora tudo que sou, tudo que tenho, só virá do Senhor. Então, quando somos plenos, agora a gente começa a descer a montanha. E o que é descer a montanha nesse sentido? Quero lembrar você uma coisa interessante também. Uma alusão a outro texto bíblico em 1 Reis 19, quando Elias foge de Acabe e Jezabel, ele vai para o deserto,
no deserto ele descansa, depois ele tenta se esconder numa caverna. E na caverna ele sobe ao monte, porque depois o texto vai dizer que ele estava numa montanha, ele tem uma experiência com Deus e Deus aparece para ele por um vento suave, um murmúrio bem suave, um assovio bem gostoso, acalentador e acolhedor. E então Deus fala para ele assim: desce, desce porque ainda tenho muito a fazer por meio de você. Você vai ungir Eliseu, seu sucessor, vai ungir Jeú, rei de Israel. Você tem trabalho a ser concluído. Então veja que, fazendo essa alusão gráfica, né, de que o Sermão da Montanha parece nos conduzir num processo de escalada, de topo, de ápice e agora de descida. E esta descida, como foi com Elias, desce e volta para o lugar de onde você veio para você cumprir o que eu tenho para fazer na sua vida. Então, se você olhar para as bem-aventuranças nesta visão gráfica, nós subimos a montanha reconhecendo quem nós somos e alcançamos esta plenitude de necessidade de preenchimento somente em Deus, pela nossa fome e sede de justiça, que é fazer a vontade de Deus. E agora, cheios da vontade de Deus, nós entendemos que isso precisa transbordar e agora a gente começa a descer. Lembra qual foi a bem-aventurança da semana passada? Bem-aventurados os misericordiosos. Ou seja, é aquilo que eu sou para os outros. E agora, quando Jesus chega nessa bem-aventurança e diz os limpos de coração, também é uma bem-aventurança que tem a ver com aquilo que os outros veem em mim. Agora eu estou descendo o monte. Lembra como Moisés desceu o monte depois de ver a face de Deus? E ele achou que fosse morrer, ele voltou com o seu semblante transformado. Havia uma luz que ele precisou usar um véu, porque as pessoas não conseguiam ver Moisés face a face, não conseguiam enxergar Moisés nos olhos. Quando nós descemos o monte, depois de estarmos com Deus, a gente volta transformado. E esta transformação é o que Jesus está mostrando com a limpeza do coração. É fantástico pensar desta maneira, porque a gente começa a perceber que as bem-aventuranças, de fato, não tem nada a ver com um sentimento, com uma emoção, com um estado de espírito. É um jeito de viver, é o caráter do cristão, é a forma de se comportar e de se portar face às adversidades, face à contrariedade, face à oposição, e vai piorar. Eu diria o seguinte: na próxima semana você vai ver que vai piorar. É precioso pensar dessa maneira, porque a vida com o Senhor, ela nos coloca diante de desafios. E a gente vai ver nas bem-aventuranças que agora a descida do monte, subimos reconhecendo que precisamos de Deus, encontramos a plenitude nesta fome e sede da vontade de Deus, e agora que somos saciados, porque a profecia diz que somos saciados, seremos saciados, a gente agora começa a descer diferente. A gente começa a descer transformado. A vida com Jesus precisa nos transformar. E esta transformação agora se mostra pela limpeza de coração. Limpos de coração, ou puros de coração, talvez como na sua versão, é colocar em ordem o nosso mundo interior. Eugene Peterson, na sua tradução, né, na sua versão, A Mensagem, ele diz exatamente desta maneira. Quando ele relê a bem-aventurança da pureza de coração, ele diz assim: ponha em ordem o seu mundo interior. Bem-aventurado é aquele que coloca em ordem o seu mundo interior, que vive com a mente e o coração no lugar certo. Isso muda o nosso jeito de viver. A palavra limpo aqui, que é tradução de uma palavra grega, não é? Ela tem um sentido triplo. Ela pode representar, por exemplo, uma roupa suja que depois de lavada ela está limpa, ela está sem sujeira. Mas ela também pode representar o ato de você, ao colher o trigo, separá-lo da palha, para você ter o grão, né, do trigo limpo. Esta questão da limpeza tem a ver com a separação. Eu lembro quando eu era menino, ia à casa dos meus avós em Curitiba, e o meu avô tinha uma horta no fundo do seu quintal, era uma horta até grande, eram alguns metros, bons metros quadrados, umas dezenas de metros quadrados, onde ele plantava todo tipo de hortaliça, de raiz, de fruto. E uma das coisas mais gostosas de ver o meu avô trabalhar ali, o vô Otto, era o cuidado que ele tinha com o feijão. Ele mesmo plantava, colhia e limpava o feijão. E eu lembro que era um trabalho ao mesmo tempo difícil, meticuloso, mas muito prazeroso, porque ele descascava, tirava o feijão da vagem,
colocava numa grande peneira e ele ficava ali um bom tempo, muito tempo, peneirando. E a cada peneirada ele jogava para o alto e ele mesmo soprava. Ele soprava para que a palha saísse de cima da peneira e ficasse apenas os grãos. E com o passar do tempo, ele sacudia, jogava para o alto, assoprava e recolhia o grão. E aos poucos a palha ia voando, o que era impureza, o que não era útil, o que não era cozinhável, ficava para fora. E ficava na peneira apenas aqueles bonitos, brilhosos grãos de feijão que minha avó preparava com tanto carinho para nós, seus netos, que estávamos ali de férias. Sim, são lembranças que nos trazem à memória o que é ser limpo de coração. É aquela roupa suja que você tem a necessidade de limpá-la para usar. É o grão que você tem a necessidade de peneirar, separar a palha, o que é impuro, o que é desnecessário, e ficar apenas com aquilo que é útil, com aquilo que é valoroso e valioso. E ainda mais uma, tem a ver também com o vinho ou o leite que é entregue, que é apresentável, puro, sem a adulteração da água, de elementos impuros. Há alguns anos nós vimos o escândalo do leite, em que algumas cooperativas de leite estavam adicionando produtos químicos para dar mais volume e com isso eles destruíam as qualidades proteicas do leite, colocavam em risco a saúde das pessoas que o ingerissem e muitas cooperativas foram fechadas por conta das investigações de pessoas más que adulteravam o leite, colocando nele coisas que tiravam suas características originais. Portanto, limpeza tem a ver com tirar a sujeira, eliminar aquilo que é desnecessário e também manter puro, na essência, sem nada a mais ou a menos. Há também uma outra referência interessante, que a mesma palavra limpo, que é traduzida aqui para o português, ela é associada num contexto militar em que um comandante, ao longo de um treinamento, ele vai selecionando aqueles soldados que de fato estão preparados para a batalha final. Então, essa outra visão que Barclay trouxe quando eu estudei esse texto, me trouxe muita surpresa, porque o sentido de um coração limpo é aquele coração que, ao ser treinado, foi lapidado, foi burilado, foi preparado para enfrentar os reveses. E no exército de Deus ficarão apenas aqueles que ficarem firmes e fortes para enfrentar as batalhas finais. Então, o limpo de coração tem a ver com a higiene da alma, tem a ver com a separação daquilo que é desnecessário, daquilo que é fardo desnecessário, daquilo que é inútil para o alimento, como no caso do trigo, do feijão, de qualquer outra semente que precisa ser separada do que é impuro, como também tem a ver com a adulteração, aquilo que é diferente, aquilo que está adulterado, alterado no seu valor, na sua essência, tanto como aquilo que é preparado, fortalecido para as batalhas finais. Sim, é o que Jesus quer nos ensinar com sermos puros ou limpos de coração. Mas nós sabemos que isso é muito difícil. Sabemos que isso é um desafio porque isso nos coloca e nos confronta com a essência do que nós somos e dos que fazemos. Quando a gente pensa na limpeza do coração, é aquele momento do autoexame, aquele que o salmista fez: Senhor, quem entrará no teu santuário? A pergunta é esta: Senhor, quem verá o teu rosto? Em Hebreus capítulo 11, no versículo 7, nós encontramos uma linda referência acerca de Moisés. Versículo 27, Hebreus 11, 27, em que o escritor aos Hebreus fala que Moisés permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Em outra versão diz que ele prosseguiu sem vacilar. E ainda numa outra tradução, que é novamente a tradução A Mensagem, diz assim: Moisés tinha o olhar naquele que ninguém pode ver e por isso continuou firme. Esta é a visão da bem-aventurança. Ver o Senhor é uma habilidade que se desenvolve na medida em que você permanece firme, livre de tudo aquilo que pode contaminar o seu coração, a sua mente, adulterar a sua essência, tirar você do eixo, do caminho. Porque ver a Deus, somente aqueles que permaneceram firmes, puros, limpos até o fim.
Em 1 João 3, capítulo 3, versículo 2, também João diz assim: nós haveremos de vê-lo como ele é, nós o veremos como ele realmente é. Quem verá o Senhor? O que é que normalmente contamina o nosso coração? O desafio da pureza, o desafio da limpeza de coração é aquelas escolhas que fazemos e que tornam-se as nossas reais motivações. E a pureza do coração, esta adulteração da alma, da mente, daquilo que é interior e que forma o que os outros veem, é que de fato retrata as nossas verdadeiras motivações. Por exemplo, como é possível ser generoso sem ser vaidoso? O nosso coração, no fundo, é generoso porque nós queremos nutrir este orgulho de que os outros vejam o que nós estamos fazendo. O limpo de coração é generoso sem estar preocupado com a vaidade, com que o seu nome apareça na placa, com que o que sua mão direita faz e a esquerda não veja, e vice-versa. Também tem a ver não só com a generosidade, mas também com a própria entrega. Porque você é generoso e entrega e quer que os outros elogiem. Que bom que você fez isso. É natural do homem, isso faz parte da nossa essência, da carne, agir, realizar, viver, motivados pelo que os outros veem e pelo que os outros falam de nós. Sim, receber elogios é bom, mas até que ponto nós estamos fazendo para receber elogios ou os recebemos naturalmente, sem nos envaidecer e sem nos orgulharmos daquilo que os outros dizem? Que bom que você fez isso, você é diferente de todos os mais. Também o próprio serviço sem heroísmo. Muitas pessoas se entregam ao serviço, querem fazer para Deus, mas na verdade querendo serem reconhecidos como heróis, como mártires. Que todos vejam que eu estou dando a minha vida por isso, que sacrifício eu estou fazendo. Deus está vendo o coração. E algumas dessas atitudes, seja pela generosidade, na entrega, no próprio serviço, se houver no seu coração indícios de vaidade, de necessidade do elogio e do reconhecimento de outros, e também a espera de que vejam você como um herói da fé, você já perdeu a motivação do que é puro, do que é limpo de coração. E que Deus nos guarde de não vermos o Senhor como Ele é, desde agora, vermos o Senhor na sua inteireza, reconhecermos o Senhor pelo que Ele é à luz da sua palavra e não pelas nossas próprias percepções. Somente o puro de coração consegue enxergar Deus, reconhecer suas ações, confiar na sua vontade e descansar que Ele sempre faz tudo o que é bom. Também muitas vezes as nossas falsas motivações nos levam a prestar um culto que é muito mais fruto de querermos fazer parte de um costume tradicional do que ter um momento com Deus propriamente dito. Muitas vezes nós estamos apegados ao que nós chamamos de tradicionalismo, onde nós vamos ao local de culto, ou até mesmo agora, estamos aí conectados, querendo que todos vejam que nós estamos mantendo viva uma tradição, quando na verdade este tempo precisa ser um tempo onde você está focado, centrado, numa intimidade com Deus. E isso muitas vezes resulta na própria vida de oração, em que você não está preocupado em ter uma vida com Deus, mas você faz um esforço para sermos mais crentes que os outros. Será que de fato a oração que você faz, a oração que você mobiliza, a oração que eu faço, seja em público, seja em particular, é de fato um desejo de que eu esteja mais próximo de Deus, ou eu quero que os outros achem que eu sou melhor? E muitas vezes eu mesmo, nas minhas próprias falas, na minha postura, quero dizer para os outros: olha, eu oro mais do que você. A minha oração é melhor do que a sua, porque é desse jeito. E não importa. Não importa se você quer fazer com que a sua oração tenha um horário marcado ou não. Não importa se você quer fazer oração em público, você acha que ela deve ser só no particular, porque Deus vê o coração. E a questão é: visite o seu coração, consulte suas motivações e não se engane. Como diz Jeremias, o coração do homem é enganoso. E você até pode achar que você está tendo as melhores motivações, mas talvez no fundo você ainda tenha aquela sementinha de que a minha oração é melhor do que a dele. Por isso, por aquilo outro. Muito cuidado. Visite e vigie o seu coração e a sua mente, porque talvez eu e você
não sejamos tão limpos de coração quanto a gente acha que é. Isso também muitas vezes vai se resultar num modo de vida. Por isso, o desafio desse texto, desta bem-aventurança é: examine as suas motivações. Examine o seu coração, porque ele é visitado por Deus e de Deus nada se esconde. São as motivações que nos permitirão, ou não, vermos o que os outros não conseguem ver. Nem todos verão a Deus. Nem todos conseguem ver Deus. Nem todos hoje conseguem, já agora, enxergar Deus na sua essência, na sua profundidade, na sua natureza. E então fica o desafio. As suas motivações vão revelar quem Deus é para você. É as suas motivações que, de fato, farão você compreender aquela a que Paulo se refere: boa, perfeita e agradável a Deus. Um coração puro é um coração que não tem em si nada que seja contrário ao amor de Deus. É isso que esta bem-aventurança nos ensina. Novamente, eu preciso dizer, não tem nada a ver com o sentimento, não tem nada a ver com o estado de espírito. Tem a ver agora com a descida da montanha. Uma vez cheios da vontade de Deus, saciados por aquilo que Ele revela para nós, como o próprio Jesus disse: o meu alimento, o meu comer e o meu beber não é pão nem água. O meu alimento é fazer a vontade de Deus. Chegamos ao cume da montanha e agora começamos a descê-la. Para quê? Para sermos sal e luz no mundo onde nós estamos. Sermos misericordiosos e termos corações motivados pelas razões mais límpidas, mais transparentes diante de Deus. Para que, na limpeza do coração, estejamos sendo preparados para vê-lo face a face e, por enquanto, reconhecê-lo em todas as coisas, como talvez muitos ainda não reconheçam. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Neste momento de culto ao Senhor, nós cantaremos uma oração em forma de canção. Ela que diz que nós queremos ser transformados pelo Senhor. Uma oração que pede ao Senhor que renove a nossa mente segundo a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Para que naquele dia lindo a gente venha conhecer ao Senhor face a face e conhecê-lo da forma como nós somos conhecidos, plenamente. Que o nosso coração e a nossa vontade, as nossas intenções e motivações estejam todas alinhadas com o Senhor e a sua vontade. Use deste momento para louvar ao Senhor, não permaneça numa atitude passiva, não fique indiferente ao que o Senhor está fazendo, mas depois de tudo que você meditou e ouviu até aqui, coloque o seu coração na presença de Deus, adore ao Senhor, erga as suas mãos, feche os seus olhos, tenha a mesma atitude que você teria se estivesse ali em comunidade. Adore ao Senhor na intimidade da sua casa, com a sua família e permita que o Senhor trabalhe no seu coração. Louvado seja o nome do nosso Deus.
Como é bom rever a igreja reunida. Como é bom rever o nosso povo nesse ajuntamento do qual nós temos tantas saudades. Sim, o dia vai chegar. Pode demorar um pouco ainda. Por isso que a gente esteja cada dia mais firmado no Senhor. Que a gente esteja cada dia mais convicto de que tudo está debaixo do controle, do governo, da vontade de Deus. Ainda que para nós seja indecifrável, indescritível num momento como esse, as razões, os motivos, mas a gente lembra das palavras de Jesus quando lavou os pés de Pedro. O que eu faço agora você não entende, mas entenderás. É nesta verdade que estamos nos firmando. O que está acontecendo agora não faz nenhum sentido, mas lá no futuro a gente vai olhar para esse dia e vai agradecer a Deus porque Ele nunca deixou de mostrar o seu amor e cuidado por nós. Essa é a verdade que nos move. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Queremos compreender a vontade do Senhor? Queremos cumprir a vontade do Senhor? Então examine o seu coração. Jogue para fora todas as motivações ou qualquer sentimento, atitude, alimento que esteja adulterando a essência do que o Espírito Santo quer fazer em você. Viva para a glória de Deus. Quer você coma, quer você beba, quer você fale ou escreva, faça isso tudo para a glória de Deus. Somos Família Bemeyer. Vai passar. Obrigado por sua atenção e audiência e visualização neste culto transmitido nesta quarta-feira. A semana continua. Se você ainda não mandou o seu vídeo da sua família, Somos Família Bemeyer, vai passar, faça-o até amanhã para que você consiga vê-lo exibido na edição de domingo. Se for possível, teremos alegria em ver o seu rosto novamente. Temos muita saudade de todos, mas estamos firmes em Jesus, guardados pelo Senhor e confiantes de que seremos melhores do que quando começamos tudo isso. E um lembrete, amanhã, 9 horas da noite, a nossa roda de conversa. Eu, pastor Pedro, pastor Fabrício, pastor Israel e o Tiago Lopes, nosso consultor de mídias digitais, estaremos juntos ali batendo um papo, conversando sobre como tem sido e como será ainda cuidar da igreja enquanto nossas portas não forem reabertas. Deus abençoe você. Pai, obrigado por este tempo precioso. Leva-nos e guarda-nos em paz, até que nos encontremos novamente aqui, de casa em casa, por esta conexão da internet. Fortalece o nosso coração. Guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até domingo, se Deus quiser, ou antes, se a gente aparecer de novo, você é bem-vindo entre nós. Obrigado por estar aqui. Deus abençoe sua família. Nos acompanhe nas redes sociais. Igreja Batista do Meyer. Chamados para transformar vidas.